Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Vamos ler um texto bem conhecido. Salmos 127. Quero compartilhar com você aqui algumas perguntas, respostas, afirmações daquilo que o Senhor tem para nós. Estamos em uma série que nosso pastor iniciou, né? Que se chama Missão Dada e Missão Cumprida. E por que não conectarmos a isso e entender, ou começar a entender a missão que há sobre a minha e a tua vida? Salmo 127, verso 1, quem achou, diga amém. Se alguém não achou, diga misericórdia. Ó, então todo mundo achou. Vamos ler. Salmo 127, verso 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém? Toma seu assento aí, glorificando ao Senhor. Agradecendo ao Senhor, glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui junto com você refletir algumas coisas que o Senhor tem para falar conosco aqui essa noite. E eu não vou dizer que vou trazer todas as respostas, porque cada um de nós existe um propósito de Deus. E talvez aqui seja apenas um leque para que você comece a entender algo maior que o Senhor tem para fazer na sua vida. Mas antes de iniciar, você vai olhar para o seu irmão e vai falar, pergunta para ele assim: para onde você está indo? Pode ser melhor, porque assim ele não vai entender, né? Ele não vai nem acreditar. Pergunta para ele: para onde você está indo? Para onde, irmãos? Para onde nós temos caminhado? Em que direção nós temos ido? Pode parecer uma pergunta assim muito óbvia, talvez. Estamos todos na casa do Senhor e talvez seja uma pergunta muito óbvia dizer: eu estou seguindo o Senhor, David, eu estou indo na direção. Mas nós vivemos uns dias tão acelerados, apressados, que muitas vezes nós temos perdido a sensibilidade de algumas coisas. Nós temos perdido a beleza de coisas simples, de momentos pequenos e de coisas que desde o princípio o Senhor vem nos ensinando. Porque quando a gente vê lá no Éden, quando Deus está formando todas as coisas, e Ele diz assim: façamos a nossa imagem e semelhança. A imagem é aquilo que é aparente, mas a semelhança não tem a ver com a aparência, mas com o convívio, com o modo de viver, de falar, de agir, de pensar. E quando Deus está criando o homem e a mulher, e Ele diz: façamos a nossa imagem e semelhança, Ele está dizendo daquilo que existia entre o Pai, o Filho e o Espírito. Como assim, David? A comunhão, o relacionamento, o contato. Então ali já estava nos ensinando a lição da importância do sentar na mesa, do conversar, do investir tempo um no outro. Quando nós lemos o Salmo 127, esse salmo é um salmo que é intitulado de Salomão. Salomão escreve o Salmo de número 127. E quando nós paramos para pensar quem foi Salomão, eu não sei se você já fez isso, parou para entender ou saber um pouquinho sobre ele, mas nós vamos contextualizar aqui. Salomão
se fosse nos dias atuais, talvez ele seria alguém assim, tão influente e rico, no que se refere a recursos, como o dono da Amazon, o Jeff Bezos, ou como se fosse o Elon Musk. Seriam pessoas que teriam muito poder financeiro. Ele teria uma influência como um político, no qual muitas pessoas escutam o que ele diz. Ele seria uma pessoa que as pessoas gostariam de parar para ouvir os seus ensinamentos, porque a Bíblia diz que não houve homem tal em sabedoria como Salomão. Então a Bíblia mostra, a história mostra que muitas pessoas vinham de longe para se aproximar de Salomão e aprender e ouvir as suas palavras de ensinamento. Pessoas vinham de longe para conhecer a grandeza da riqueza que Salomão havia estabelecido debaixo daquilo que Deus tinha como um propósito. Salomão não era uma pessoa qualquer. Talvez nos dias de hoje seria o homem mais seguido no Instagram. Teria milhares e milhares de seguidores. Seria uma pessoa influente. Ao falar, ele ditaria talvez a moda, o estilo, o modo de viver, como muitos influencers fazem. Salomão seria uma pessoa muito importante. Para que a gente entenda quem é Salomão. As maiores casas de evento gostariam de ter Salomão para ele palestrar, para ele ensinar. Os maiores canais de televisão gostariam de entrevistá-lo. Salomão não seria uma pessoa qualquer nos dias atuais, como ele não foi no tempo dele. E isso fez com que Salomão, ao longo da sua vida, tivesse muitos momentos de alto. A riqueza, a prosperidade do povo de Israel foi tamanha, que as pessoas iam de longe para ver que riqueza era aquela. Ao ponto que alguns historiadores dizem que Salomão, quando saía do seu palácio com a sua guarda real, alguns historiadores dizem que era colocado ouro em pó sobre os cavalos e os cavaleiros, e quando eles desciam da montanha onde ele estava estabelecido o seu palácio, era como uma nuvem de brilho gigantesco de tanta riqueza que existia. Ao ponto que a Bíblia diz que a prata era como pedra, como nada. Desde que está falando tudo isso sobre Salomão, para a gente entender algumas coisas. Nós vamos chegar lá. Salomão então começa a levar a sua vida e aí utilizar daquilo que Deus havia dado para ele como sabedoria. A Bíblia diz que um dia Salomão tem o ato de ofertar tudo ao Senhor, de entregar tudo que ele tinha em oferta. E a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus aparece a Salomão e pergunta a ele: o que tu queres? E ele sabiamente toma a melhor escolha e o melhor pedido que ele podia fazer. Ele diz: eu preciso de sabedoria para conduzir o teu povo. E a Bíblia diz que ele recebe de Deus sabedoria. Então ele começa a gerir todo o povo de Israel em sabedoria, em discernimento, começa a se tornar influente. Ele começa a ser uma pessoa pacificadora, de unir povos. Mas isso fez com que Salomão, ao longo da sua caminhada, da sua jornada, sem perceber, foi perdendo a sensibilidade de algumas coisas. Ao ponto que a Bíblia diz que ele começou a se relacionar com mulheres de outras religiões. Todo o povo que ele vencia uma batalha, ele pegava uma mulher daquele povo e se relacionava para que houvesse uma trégua, uma paz entre os povos. Salomão começa a se perder naquilo que era propósito e promessa de Deus sobre a vida dele. Salomão entra num ritmo frenético de ganhar, vencer, prosperar, alcançar, e sem perceber aquilo que ele tinha como promessa, ele começa a ir numa direção contrária, mesmo estando trabalhando. E quando eu olho o Salmo 127, e eu penso na história de Salomão, Salomão também escreve um texto em Eclesiastes que ele diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E ainda em Eclesiastes ele também fala sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. E eu imagino que Salomão, quando estava escrevendo o Salmo 127, ele estava num momento de reflexão. Salomão devia estar pensando nas coisas que ele já havia realizado, conquistado,
Imagina que para a época não existia carros como nós temos hoje. Mas a Bíblia diz que as carruagens e os cavalos de Salomão eram importados de outras regiões. Para a época, os maiores e mais caros cavalos vinham do Egito. Então, Salomão tinha os seus cavalos trazidos de outro lugar. Salomão tinha palácio ao ponto que o trono no qual ele sentava era feito de marfim coberto com ouro. O que eu quero dizer, irmãos, nada faltava a Salomão. Podemos dizer que se fosse nos dias atuais, no que se refere a bem material, tudo havia conquistado, tudo havia realizado. Mas lá na frente, quando Salomão começa a escrever, já no momento da sua vida mais reflexivo, porque quando nós somos mais jovens, nós temos o ímpeto e nós queremos sempre correr, fazer, conquistar, vamos desbravar, e nós vamos indo, mas o tempo vai passando, o tempo é impossível de eu ou você vencer. E o tempo começa a mostrar para mim, para você, qual de fato é o propósito. Qual de fato é o objetivo da vida. E Salomão, no seu momento reflexivo, ele escreve o Salmo 127, e ele diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Como assim, irmão David? Se o Senhor não for o construtor da obra que você está, por mais que você esteja trabalhando, por mais que você esteja se entregando, por mais que você esteja com a mão dentro da obra, executando, se desgastando, entregando a sua energia, será inútil. Não sou eu que estou dizendo. É o Salmo 127. Salomão começa a fazer a gente refletir e entender que nós podemos correr e conquistar muitas coisas, como ele fez. Mas ele estava sendo atemporal e dizendo não para a geração só, apenas a geração do tempo dele, mas para gerações que viriam dizendo: ei, as coisas vão passar, e pelo que você corre e tenta conquistar, vai se perder, vai se acabar. E você pode até chegar lá e ter em suas mãos como eu conquistei, mas não será suficiente. Quantos de nós, nos dias atuais, talvez tenhamos planos e projetos ainda para conquistar muitas coisas, mas quantos de nós não temos algo que já alcançamos, como no outro momento era um sonho e hoje realidade? A gente olha e pode se autoavaliar, você vai olhar e vai falar: ainda falta algo. Porque Salomão está dizendo para nós entendermos que não é sobre coisas, não é sobre ter, é sobre viver um propósito. É sobre viver aquilo que o construtor tem para conosco. Porque mesmo que estejamos numa obra, preste atenção, mesmo que estejamos numa obra, mas se o construtor dessa obra não for o Senhor, estamos gastando energia à toa. Como assim, irmão David? Talvez você esteja fazendo algo que você esqueceu de incluir Deus, o Senhor, nessa construção. Você pode até estar trabalhando, mas Ele não é o construtor desta obra. Irmão David, ainda não entendi. O construtor é quem dá a diretriz de como vai ser essa obra. O construtor é quem diz qual piso vai ser colocado, aonde vai haver uma porta, aonde vai colocar um chuveiro. É o construtor que diz como será feito todas as coisas. Se você ainda não entendeu, entenda. Se não for o Senhor, o construtor da sua vida, que diz para você, para que direção você vai, que piso você coloca, aonde você entra, aonde você sai, talvez você esteja trabalhando inutilmente. Porque talvez não estamos permitindo que Ele seja o construtor. Salomão estava refletindo e olhando para si e dizer: eu tive tudo. Nós podemos olhar para Salomão, pastor, e dizer que literalmente ele teve tudo.
tudo que você e eu possamos imaginar, ao ponto que a Bíblia fala que o próprio Salomão fala, nada de que eu desejei, ou meu coração desejou, eu me privei. E aí lá no final da sua vida, ele vai escrever o que ele escreveu em Eclesiastes, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Irmão David, onde você quer chegar com tudo isso? Para onde você está indo? Eu vou conectar o que nós estamos falando aqui hoje, a nossa série. Qual é a sua missão? Para que o Senhor o chamou? Qual é o propósito que há do Senhor sobre a sua vida? Qual é o plano de Deus para com você? Porque quando nós entramos num ritmo de querer conquistar, fazer, realizar, não há um problema nisso, mas muitas vezes isso nos rouba a sensibilidade de lembrar que há um propósito maior. E quando nós estamos na casa do Senhor, nós cantamos aqui de que um dia Ele vai voltar. Nós celebramos e dizemos que tudo isso vai passar. E às vezes, irmão, nós esquecemos de que isso é real. E que tudo isso que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Como foi lido e ministrado aqui, o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separa desse amor? Olha para o seu irmão e fala para ele, você tem uma missão. Ixi, assim ele não vai nem acreditar. Assim ele vai falar, não tenho não. Fala forte, olha firme no olho dele e fala, você tem uma missão. Você está entendendo, irmão? Olha aqui para mim, você não é uma obra do acaso, você nasceu, não foi por engano. Deus tem um projeto, um plano, um propósito sobre a sua vida. Talvez hoje você olhe e fale assim, mas para onde, David? De que forma? Fica tranquilo, no tempo certo o Senhor vai revelar a você. Mas entenda que existe um propósito maior do que ganhar, conquistar, ter fama, realizar. Existe um propósito. Existe uma missão sobre nós. Para onde nós estamos indo? Porque se nós somos os pregadores dessa geração, os João Batistas desse tempo, a dizer que Jesus está por vir, nós temos que estar com o nosso coração entregue e empregado a servir e a fazer aquilo que o Senhor tem para conosco. Como assim, irmão David? A Bíblia diz assim, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E eu já disse isso aqui em outro momento, que quando eu li isso eu perguntei para Deus, mas que tesouro? Tem tesouro lá, irmão? Tem tesouro lá, pastor, na casa do Senhor lá? Eu parei e perguntei para mim mesmo, falei, mas que tesouro? Ô Senhor, que tesouro? Não tem tesouro nenhum. Tem riqueza lá? Tem tesouro lá? E aí sabe o que o Senhor me fez entender? Que o que nós carregamos como tesouro, irmão, é o seu tempo. São os seus minutos, as suas horas, os seus dias, semanas, meses e anos. Esse é o nosso tesouro. Percebe que quando nós ficamos focados em fazer algo, o tempo passa e nós estamos ali. Os dias passam, as noites, os meses, os anos, e nós estamos ali empregados a fazer aquilo que nós desejamos fazer. Nós estamos colocando o nosso maior tesouro, que é o nosso tempo, porque ele é finito, irmão. Não é dinheiro, não é riqueza, é o seu tempo. Aonde nós estamos empregando e investindo a nossa energia e tempo? Se não for no Senhor, talvez não estejamos cumprindo uma missão. Essa palavra é para você, mas essa palavra é para mim. Ela começa aqui em mim. Nós estamos num tempo que o Senhor está
dizendo aos ceifeiros: ei, a seara já está pronta. Irmãos, para que você entenda o que eu quero dizer, quando eu paro para olhar para mim e pensar nos momentos que já estive mais afinco naquilo que o Senhor tem como um propósito, eu olho para mim e digo: eu estou parado. O que eu estou fazendo com a missão que o Senhor incumbiu a mim? E a reflexão aqui é que nós paramos e pensamos o que nós estamos fazendo com a missão que o Senhor confiou a mim e a você. Eu paro e olho para mim e fico pensando nos momentos que eu sou tão velho, né? Mas já fui mais jovem. Que passava dias, horas, em jejum, oração, na casa do Senhor, visitando, falando de Jesus e indo. Lógico, irmão, que hoje nós temos outras obrigações, mas o nosso coração, o nosso tesouro, que é o nosso tempo, ele tem que estar empregado na nossa missão. Entenda, irmão, talvez nós não vamos ganhar grandes nações. Talvez nós não vamos ganhar multidões e pregar em grandes estádios, como grandes homens já passaram e assim fizeram, como Billy Graham e tantos outros. Mas a pergunta que fica, que sempre é dito é: quem foi que ganhou o Billy Graham para Jesus? Eu não sei. Talvez ele sempre estará como um anônimo, mas o quão foi importante a missão desse homem. Talvez a minha missão, a sua missão não seja de ganhar o mundo inteiro, mas seja de ganhar o vizinho que está lá do seu lado. Talvez seja de ganhar o seu irmão. Talvez seja de cuidar de alguém que está aí do seu lado, sentado junto com você. E a reflexão é: os tempos, os dias e os tempos estão passando, e será que não estamos perdendo a sensibilidade do que é a missão, do que é o propósito do Senhor? Eu pensei que a administração é para uma direção, mas está tudo bem. Eu estou indo. Olha o que o versículo 2 fala. Será inútil. Isso aqui é muito forte. Versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assustado. Eu não vou nem perguntar quem está indo dormir tarde, nem acordar cedo todo dia. Não sou eu, o texto está falando que será inútil se nós não estivermos com o coração empregado na missão. Se ele não for o construtor, se não for ele que estiver edificando a casa. Porque não está no nosso controle, irmão. A Bíblia fala que tem uma parábola que o homem, ele diz que ia juntar toda a sua riqueza, colocar em armazéns, e ele diz assim: aí depois eu vou desfrutar do resto. Aí a parábola diz assim: tolo, porque ainda esta noite eu pedirei a sua alma. O que é isso, irmão David? Talvez estejamos criando tantos projetos, assumindo o papel de ser o construtor, e o construtor está dizendo: tolo. Nós fomos chamados para construir, mas não para ser construtor. Nós somos chamados para pescar, mas não ser o capitão do barco. Você está entendendo? Nós somos chamados para estar envolvidos nessa grande obra, mas não somos nós que decidimos onde ela vai acontecer. Nós só temos que estar atento a ouvir o construtor, o capitão. E aí quando ele disser, como ele disse para Pedro: agora lança as redes. Você não entendeu? Estar atento a ouvir, e quando ele disser lança as redes, a resposta de Pedro foi:
Mas eu passei a noite toda. Eu tentei a noite toda. Talvez Pedro olhou e falou, mas eu estive aqui. E aqui nem é bom de pescar. Aí o dono do mar e o capitão do barco estavam falando com Pedro. Pedro não entendeu que a obrigação dele era só pescar e não decidir onde. Não dirigir o barco. Mas mesmo contrariado, a Bíblia diz que ele lança as redes. Você já sabe o restante da história. Pedro precisou de auxílio de outro barco, de tantos peixes que ele pescou. Talvez estejamos empregando tanta energia, trabalhando tanto para fazer ou realizar, e nada acontece como aconteceu com Pedro. Mas quando o Senhor, quando nós permitimos que Ele entre no barco e Ele diga, vai para lá, vai até tal distância, e quando chegamos no lugar Ele diz, agora sim lance as redes. E às vezes a gente, tão preocupado ou agarrado ao nosso próprio ego, ao nosso próprio entendimento, de dizer, eu sei, eu faço, e a gente diz, não, mas aqui não é bom, não dá desse jeito, não vou fazer. Mas o capitão do barco está dizendo, lance as redes. Qual é a nossa obrigação? É fazer como Pedro, mesmo contrariado, é dizer, segundo a tua palavra, eu vou lançar as redes. Você já sabe o que acontece depois. Talvez o que está faltando é só a gente entender aonde temos que ir com o barco. E quando chegar no lugar certo, o Senhor, Ele vai dizer para mim e para você, agora é a hora de lançar as redes. Irmão, não adianta intelecto, não adianta força, não adianta estratégia, não adianta riqueza, não adianta influência, se o Senhor não estiver no projeto. Você entendeu? Não adianta a gente tentar de muitas formas e falar, mas eu estudei, eu planejei, eu me preparei. Mas você chamou ele para dentro do projeto? Você parou para ouvir ele dar uma opinião do projeto? Você está entendendo? Irmão, não tem como dar errado se ele estiver dentro do barco. Os discípulos estavam no barco desesperados. Vai afundar, não vai ter jeito, nós vamos morrer. Eles já estavam desesperados, enquanto Jesus dormia. Percebe que quando você tem alguém que está no controle, ele não se desespera? Aquela fala popular que se criou durante um tempo, né? Se você não tem as manhas, não entra não. Jesus tem as manhas. Ele sabe. Ele entende, por isso que ele não se desespera. E às vezes a gente fica procurando formas de fazer, de realizar. Não foi assim, vou fazer de outro jeito. A gente fica correndo e a gente não para ouvir a voz do construtor. Salomão estava dizendo, será inútil. Seguindo ainda no verso 2, ele diz assim, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Isso aqui explodiu minha cabeça. Porque o que a gente mais escuta hoje é que as pessoas não conseguem dormir. Às vezes eu fico perguntando, como a pessoa não consegue dormir? Eu durmo em qualquer lugar, irmão. Me deu sono, game over, eu tenho que tomar até cuidado. Não é brincadeira não, é verdade mesmo. Lá na loja, lá de vez em quando os caras pegam uns vídeos meus, eu tô lá na mesa, lá pescando. Irmão, entrega o seu projeto à mão do construtor e vai dormir tranquilo. Muitas vezes a ausência, entenda isso aqui, irmão, por favor. Muitas vezes a ausência de confiança
faz com que a gente crie preocupações, ansiedade, medo, porque nós temos a ausência da confiança. Se você confiou a Ele, vai dormir tranquilo. Ô David, então só não estou dormindo é porque Ele não me ama? Não, não é isso. É que hoje Ele está te dando a oportunidade de você entender que você precisa só entregar na mão dEle e dormir tranquilo. Eu duvido se você fizer uma oração hoje antes de deitar e dizer: Senhor, eu nem sei como, eu não sei por onde, eu não sei de que forma, mas eu vou entregar na tua mão e eu vou até querer pegar de volta, mas eu quero te pedir uma ajuda. Essa tem que ser a sua oração. Mas eu quero te pedir uma ajuda, eu vou tentar pegar de volta, mas não me deixa, porque eu quero confiar em Ti, Senhor, e dormir tranquilo. Você vai ter a melhor noite de sono da sua vida. Confia, entrega. Cutuca o teu irmão e fala para ele assim: entrega. Agora eu lembrei da série, descomplica, porque você está complicando. Olha aqui para mim, você tem aquele que resolve todas as questões e você fica tentando resolver. Seja esperto. Irmão, sabe quando as coisas não estão bem? Quando as coisas não estão dando certo? Quando no escritório as coisas não vão bem? Eu paro tudo e falo: Senhor, Tu sabes que eu nem queria estar aqui. Esse não era nem meu plano. Mas eu entendi que o Senhor queria me trazer para cá e eu vim. Mas eu não consigo fazer todas as coisas. Eu vivo um cenário de trabalho, irmão, que literalmente eu vivo de fé. A gente faz a nossa parte, mas eu vivo de fé. Porque se o cliente não chegar e não comprar, não tem dinheiro não, irmão. Então todos os dias é um ato de fé. Senhor, eu sei que está nas Tuas mãos. Eu lembro quando comecei a imobiliária, a gente trabalhava num plantão. E houve um momento lá que as coisas não estavam muito bem. E aí eu falei assim: eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu lembrei dos muros de Jericó. Falei, a Bíblia fala que eles deram umas voltas lá e... Falei, vou começar a dar umas voltas nesse quarteirão aqui. Todo dia eu dava uma volta lá no quarteirão, irmão. E orando, falando: Senhor, faz os clientes chegar aqui, Senhor, faz a venda acontecer. Está nas Tuas mãos. Sabe, a equipe está aí, nós estamos tentando, está indo. E fui orando, irmão, fui orando. Antes de eu terminar as voltas que eu achava que tinha que dar, os dias foram se passando. E as coisas começaram a se movimentar, as coisas começaram a acontecer. Porque eu entendo, irmão, que não está sobre aquilo que eu faço. Não está no meu domínio, não está no meu controle. Se a gente achar que a gente é que faz, que realiza, amanhã nós podemos amanhecer doente, com febre. Você entende isso? E o que a gente vai fazer? Nada. Porque não está no nosso controle. Não está sobre a força do nosso braço. Não é sobre aquilo que nós temos de intelecto. Eu não estou dizendo para você, irmão, que você não tem que fazer a sua parte. Não é isso. Mas nós precisamos confiar naquele que nos chamou. Deixar com que Ele realize a obra. Entende isso? Confia. Verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Para que se desesperar? Tem um cântico da harpa que ele diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que está em conflito? Por que está aflito? Por que está angustiado? Ele começa a cantar e a dizer: por que a minha alma está assim? Só precisa confiar, irmãos. Há momentos que Deus ele vai fazer as
coisas de uma forma que, naquele momento, talvez hoje, aos seus olhos fala, mas ele não está fazendo nada. Mas é que os seus olhos estão enxergando. O Senhor, Ele não age no meu tempo, no seu tempo, Ele não age do seu jeito, do meu jeito. Ele não opera os milagres da forma que nós pensamos que tem que ser feito. O Senhor tem as suas maneiras de trabalhar. Você já parou para pensar que quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó? Faz sentido? Para mim não faz sentido. Então, mas Deus queria tirar o povo de lá, por que Ele endureceu o coração de Faraó? Ele tem seu jeito de fazer. Mas o povo saiu de lá livre ou não saiu? Os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus ensinando. Aí uma hora eles pararam e falaram, Jesus, eu não estou entendendo nada que você está falando. Não estou conseguindo entender. Aí Jesus olhou para eles e disse assim, fica tranquilo. Hoje você não entende, mas vai chegar o tempo que tudo você vai compreender. Talvez hoje nem tudo faça sentido, nem tudo você consiga compreender. E por não conseguirmos compreender, muitas vezes é difícil confiar. Mas a mesma fala aqui de Jesus fez aos discípulos, eu quero deixar aqui para mim e para você. Não se preocupe agora. Mesmo que não faça sentido, a gente não consiga entender. Confia nas palavras daquele que está te falando, que é o Senhor. Confia na promessa que Ele já fez a mim e a você. Confia no propósito que Deus tem para realizar através da sua vida. E entenda que existe de Deus uma missão sobre a sua e sobre a minha vida. Você não é uma obra do acaso. Existe um plano. A Bíblia diz que uma folha não cai da árvore sem que o Senhor não permita. Quem dirá você estar aqui hoje? Quem dirá o Senhor usar você como um instrumento de Deus? Existe um propósito do Senhor sobre a sua vida. E Deus nos chama para que nós venhamos despertar e entender que é tempo de vivermos essa missão. De mergulharmos afinco naquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. De nós, como diz o ditado, sacudir a poeira, levantar e seguir em diante. Porque grande é a seara. Para a gente caminhar para o fim. Eu sempre gosto de dizer que foi assim que eu entendi, irmãos. Eu não sei como você está hoje, ou como você já esteve. Os conflitos e as guerras que você já viveu, as lutas, os embates. Eu não sei qual foi a sua história para conhecer Jesus, se você nasceu no berço evangélico, ou se durante a sua vida foi que você foi encontrar Jesus, eu não sei como foi. Mas toda vez que eu escuto alguém contar como isso aconteceu, eu sei que foi um momento de aflição, de dor, de angústia. Na grande maioria de vezes foi em meio a um turbilhão. E eu gosto sempre de dizer que, assim como você, nesse pior cenário, nesse momento de aflição e dificuldade, tem um outro David lá fora me esperando. Tem um outro Fernando lá fora te esperando. Entende? Tem um outro Bento lá fora esperando. Tem um outro de você esperando para que nós venhamos ir até ele e a ela, para que ele conheça esse Jesus que mudou a minha vida e a sua vida, que nos abraçou no momento difícil, que nos resgatou no momento de angústia. Existe um outro eu, existe um outro de você lá fora, esperamos nós irmos executar a missão que o Senhor confiou a mim e a você. O Senhor nos chamou para uma grande missão. E Ele é que nos capacita para viver essa missão. Não é sobre você achar que tem a capacidade ou o preparo, não é sobre isso. É sobre entender que Ele te chamou. Te colocou no exército. E Ele é o general dessa guerra. E eu não vi nenhum momento na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dizer que Ele perdeu uma batalha. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores.
que quando nós entramos numa guerra, olha aqui para mim, nós temos que ter a convicção de que nós entramos numa guerra, mas de que nós já somos vencedores. Você está entendendo? Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Deus, Ele tem muitos meios de falar, irmãos. Deus, Ele tem muitas formas de operar em nosso meio, em nossas vidas. E às vezes a gente espera que seja de uma forma assim, estrondosa, barulhenta, com muito movimento. Mas às vezes vai ser assim, de uma forma branda. De uma forma que parece que estamos em meio a uma calmaria. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele é preciso, cirúrgico, naquilo que Ele faz. Fecha seus olhos. Eu quero que você comece a fazer a sua oração. Essa oração tem que vir com as suas palavras, irmão. Eu não sei como estão os seus dias, mas eu quero que você ore trazendo à memória a missão e o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você não entenda hoje, então você vai dizer: Senhor, eu não consigo compreender ainda. Me ajuda a discernir, Senhor. Tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu só quero que você comece a falar com Ele agora. Eu só quero que você comece a expressar o que você está sentindo agora, com suas palavras, do seu jeito. Talvez você vai sussurrar, chorar. Talvez você vai falar com Ele apenas em pensamento, eu não sei. Mas eu só quero que você expresse o que você está sentindo agora. Porque o Espírito do Senhor está operando aqui no nosso meio. Ele está agindo em nossos corações, como numa cirurgia. E está tratando de traumas, de dores, de marcas. Porque em meio à guerra, nós somos feridos, machucados. Mas há um momento que o médico, ele vem aos seus soldados, ao seu exército, e traz o bálsamo, traz a cura. E esse é um momento de restauração do Senhor. E às vezes a gente espera que venha alguém até nós, mas hoje é o Senhor que vai falar ao teu coração. Não vai ter uma terceira pessoa orando por você, não. É um tratar seu com o Senhor. É um operar seu com o Senhor, do Senhor com você. Hoje é a sua fala com Ele, a fala dEle direto ao seu coração, sem intermediários. É uma fala direta ao teu coração. E o Senhor está aqui tratando corações essa noite. De soldados que foram marcados pela guerra e por algum motivo parou, se cansou, desanimou, pensou em parar e hoje não consegue ter o mesmo ímpeto de fazer como outrora. Mas o Senhor está dizendo: eu renovo as suas forças, eu trago de volta a alegria, eu renovo as tuas armaduras, eu te coloco de pé, porque eu tenho um propósito. Existe algo maior sobre você. E a sua dor, o seu trauma, talvez as palavras que lançaram contra você no passado, elas não são maiores do que o plano de Deus sobre a sua vida. Espírito Santo,
Eu sei, amigo, que Tu estás aqui neste lugar. Tu nos trouxe hoje para marcar nossos corações. E para alguns de nós hoje será uma noite de divisor de águas. Será um novo ciclo, um novo momento de um novo tempo sobre as nossas vidas. Espírito Santo, que Tu possas fluir entre nós, tirar as marcas, as dores, trazer um novo momento sobre corações aflitos e angustiados aqui essa noite. E o Senhor está dizendo: chega de noites preocupantes, chega de tantas aflições e tantas vozes e pensamentos em sua mente, o qual você não consegue nem sequer focar. Ei, o Senhor está dizendo: é tempo de viver um novo ciclo de vida. Há uma nova fase naquilo que o Senhor tem proposto sobre a sua vida. Há um novo momento, um novo marco sobre você. Porque não se trata daquilo que você pensou, planejou, traçou, mas sobre aquilo que Ele projetou sobre a minha e a sua vida. Espírito Santo, toma os nossos corações em Tuas mãos. Pra onde eu